Deputada também, nosso muito obrigado. Deputado, já estou promovendo aqui, ó. Quem sabe, né? Abílio, vereador Abílio, bom dia. Seja bem-vindo ao programa. Motivo de alegria, né, Abílio? Bom dia, Samuel. Bom dia, deputada Gleice Jane. Bom dia a todos os ouvintes do programa Vale News e toda a população coxinhense. Dizer que é uma satisfação, agradecer a direção da rádio, ao Tony e ao seu programa, a sua pessoa, por nos receber aqui. Dizer que, como presidente do diretório do Partido dos Trabalhadores, é uma satisfação receber a deputada Gleice Jane aqui em Coxim, que, além de ser uma companheira de luta, de partido, está trazendo emendas para o nosso município. Uma intensa agenda na data de ontem à tarde, início da noite, reunião com os companheiros e as companheiras, com os pré-candidatos e pré-candidatas a vereadores e vereadoras do PT para as eleições de 2024, uma reunião muito produtiva. E agradecer a presença, a liderança da deputada aqui na nossa cidade, muito importante, e ao mesmo tempo que estamos dando boas-vindas, desejar sucesso na agenda dela do dia de hoje. Obrigado, Abílio. Deputada, bom dia, seja bem-vinda a Vale 102, prazer receber a senhora aqui. Primeira deputada estadual do PT do Mato Grosso do Sul, seja bem-vinda. Obrigada, Samuel, bom dia para você, bom dia, Abílio, bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo hoje aqui em Coxinha, na região também. É um prazer enorme estar aqui na região desde ontem, fazendo agenda, ouvindo as pessoas, conversando, trazendo também a novidade das emendas, né, deixando as pessoas felizes, porque a gente sabe, ontem estive no Centro de Educação Infantil para trazer emenda e vendo o quanto as professoras e as crianças também aproveitam bastante desse trabalho. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje na sua rádio para falar um pouco dessa experiência que tem sido bastante rica, né, no mandato, um mandato de mulheres, um mandato de mulheres para mulheres, a gente tem trabalhado dessa forma, né? E estou feliz de estar aqui hoje em Coxim. É o que a senhora defende, quais são as pautas da senhora na Assembleia? É mais ou menos direcionado para as mulheres, defender as mulheres, essa classe? Samuel, nós temos uma tese que a gente faz o mandato a partir da necessidade das mulheres. E quando a gente pensa política sob o olhar das mulheres, a gente tem que defender a educação, a saúde, a segurança, a economia, a gente tem que debater maneiras de produção de alimento saudável. Então, todas as pautas que diz respeito ao dia a dia e à vida das mulheres fazem parte da luta desse mandato. Então, pensar sobre a perspectiva das mulheres, isso significa para a gente uma demanda de trabalho gigante, porque tudo envolve a vida das mulheres. Então, a gente tem como demanda nesse mandato esse olhar de completude, né? A gente tem um olhar muito completo sobre as necessidades da população a partir desse viés. E a gente sempre diz o seguinte, por que eu penso a educação sob a necessidade e a perspectiva das mulheres? Porque tem mulheres no processo da educação, as professoras são as mulheres, nós temos mulheres crianças, que são as estudantes, mas nós também temos as mães, que têm uma necessidade de levar as crianças, que as crianças ter um espaço seguro para as crianças, isso também é uma necessidade das mães. Então, eu pensar a educação sob o viés e a perspectiva das mulheres, eu consigo compreender uma necessidade mais completa sobre a educação. E isso vale para tudo, né? Quando eu penso, por exemplo, a saúde, são a maioria das mulheres que estão no processo no trabalho da saúde, são as enfermeiras que estão lá em grande maioria no atendimento, nos postos de saúde. Mas quando você chega no posto de saúde, você também vê que são as mulheres que estão lá levando as crianças, elas levam a pessoa idosa, ela leva o marido, né? Ela também vai ser atendida. Então, quando eu penso a saúde sobre a perspectiva da mulher, eu tenho que pensar um atendimento para todas as idades e em todas as necessidades das pessoas, né? Então, a gente pensa a política sob o viés das mulheres e isso inclui absolutamente tudo, né? E nós temos também uma preocupação sobre a economia, sobre a educação, sobre a saúde, sobre a segurança. Pensar a segurança sob a perspectiva das mulheres, por exemplo, é diferente dos homens. Porque para nós, uma cidade segura significa uma cidade iluminada, uma cidade limpa, uma cidade onde você possa caminhar
qualquer horário da noite, sem algum risco, né? Então, prevenção à segurança das mulheres, ela dá um cuidado muito mais amplo para as mulheres. A cidade pensada sobre o viés das necessidades das mulheres, ela é maior. Então, o nosso mandato tem um pouco essa característica. E já que falamos, né, sobre esse assunto, e claro, né, gostaria que a senhora falasse também, esse ano é um ano eleitoral. A senhora acha que as mulheres, como a senhora disse, está em tudo, mas na política, né, tem essa necessidade, a mulher aos poucos está alcançando os seus objetivos? A senhora, por exemplo, a primeira deputada estadual do PT, a senhora acha que tem muito a conquistar ainda? E está sendo feito um trabalho para incentivar as mulheres a serem candidatas nesse pleito de 2024? Samuel, primeiro é importante a gente compreender por que as mulheres não estão no espaço da política, né? A política ela foi construída pelo viés dos homens, por esse olhar masculino, e ela não foi um espaço para nós. Quando a gente olha para o Congresso Nacional, o Senado Federal, as primeiras mulheres que estiveram no Senado Federal não tinha nem banheiro feminino, porque a própria estrutura do Senado não era feita para as mulheres, né? A Assembleia Legislativa, o regimento da casa, as vestimentas, ela é pensada sob o olhar para os homens. Nós nem existimos nesse processo, né, da política. Então, a política não foi feita para nós. Nós é que temos feito esse enfrentamento e essa luta para ocupar esses espaços. Agora, também tem uma construção social, política, né, e da organização da sociedade que a gente precisa refletir. E ela justifica o porquê que as mulheres também ainda não estão totalmente na política. Para as mulheres tem uma sobrecarga de trabalho muito grande. Então as mulheres têm responsabilidades privadas dentro do lar, são elas que estão no cuidado com as crianças, no cuidado com a pessoa idosa, são elas que estão muito atarefadas dentro de casa e por isso têm dificuldade de sair. Por exemplo, no sábado, quando você pergunta para as mulheres, no modo geral, você está numa reunião, fala, o que vocês fazem no sábado? Todas respondem faxina. Porque é o dia que elas têm para poder cuidar de casa, né? Porque estão trabalhando fora, mas também têm que cuidar de casa. Elas estão no cuidado com as crianças, enquanto os homens vão ler um jornal, vão jogar um futebol, vão se reunir com os amigos. Então a política é o espaço público, né? Do público, e por isso os homens têm muito mais inserção dentro dos espaços. E para a gente poder ocupar esse espaço da política, primeiro temos que vencer essa demanda também privada dentro de casa, né? Preciso que a gente discuta a divisão dos trabalhos domésticos, para que as mulheres também se sintam mais liberadas para fazer esse trabalho. Por isso, nesse momento, tem sido um grande desafio a gente trazer mulheres para a política, porque já é muito trabalho, né? Elas trabalham demais. Então, a gente precisa liberar as mulheres de alguns trabalhos para que elas ocupem esses espaços. E aí, Samuel, é importante a gente pensar que, como eu disse aqui antes, a política pensada sob o olhar das mulheres, ela tem muito mais condição de atender, inclusive, os homens. Os homens são muito mais bem atendidos quando a gente pensa a política sob esse olhar. E por isso é importante que as mulheres participem desse processo e desse lugar também. Nos últimos anos, a gente tem percebido uma mudança na sociedade. As mulheres têm tido muito mais vontade de participar da política e elas estão espontaneamente se manifestando, né? Alguns dias atrás nós tivemos um PL que realmente mexeu com elas e as mulheres foram para a rua imediatamente, de forma espontânea. Então, assim, existe um sentimento que nos unifica nesse momento, né, e que nos faz querer ocupar esses espaços. Eu percebo muito isso. Eu estou no movimento de mulheres já há mais de 20 anos e acho que ano a ano a gente vem ocupando mais espaço, a gente vem avançando e as mulheres começam a perceber que lugar de mulher é onde ela quiser, né? E que essa frase realmente faz muito sentido e começa a fazer sentido para muitas mulheres. Embora as estruturas políticas não tenham sido construídas para nós, a gente tem entendido que nós vamos mudar as estruturas. E mudar as estruturas da sociedade de um modo geral, desde a organização doméstica, a organização do trabalho, a organização da política. E há um movimento, um sentimento das mulheres, e eu percebo isso de forma espontânea, de que nós queremos ocupar esses espaços. Então, acho que a gente está num momento importante, e nesse período eu tenho feito esse trabalho de dialogar com as mulheres, de ouvir as mulheres, e de a gente construir projetos coletivos e de incentivá-las a ser candidatas. E acho que a gente está conseguindo, né? A gente está conseguindo dialogar bem com as mulheres e
e sentir essa necessidade de ocupar esses espaços. E como que está o PT em Campo Grande, por exemplo? Sabemos, né, teremos uma candidata mulher lá, a Camila Jara, né, que está, bom, por enquanto pré-candidata, né, eu acredito que seja candidata ao PT. Aqui em Coxim, por exemplo, o PT já tem algum direcionamento, né, com que caminhar, vai lançar candidatos? Como que está essa estruturação do PT aqui no município de Coxim? Acho que a senhora veio aqui também para, né, conversar com as lideranças daqui sobre isso, né? Sim. Nós temos um cenário bem interessante no estado inteiro em relação ao PT. Em Campo Grande, nós temos como pré-candidata a deputada federal Camila Jara, que é uma mulher jovem e que vem com outro olhar sobre a política, que eu acho muito interessante. Mas junto com a Camila Jara, a gente tem como pré-candidato a vice da Camila o ex-governador Zeca do PT. E isso, para a gente, é muito gratificante, porque mostra para a gente, assim, o PT tem apresentado como proposta, né, e como projeto para a sociedade o novo, mas respaldado pelo conhecimento, né, e por uma experiência. Então, a chapa a pré-chapa de Campo Grande, né, formada aí pela pré-candidata Camila Jara e Zeca do PT, a gente mostra aí essa vontade de ter o novo, mas muito respaldado pela experiência, né? Então a gente está num momento bem interessante. Isso também acontece em Dourados, onde nós temos o Tiago Botelho, que é pré-candidato a prefeito de Dourados, e como pré-vice dele, o Tetila, que foi prefeito da cidade, considerado por toda a população, em todas as pesquisas, o melhor prefeito que a cidade já teve, né? Então também o Tetila foi um prefeito do PT, e que agradou muito a população, então a gente tem mais uma vez repetindo essa mesma lógica do novo respaldado pela experiência, né? Então o PT tem feito esse debate interno e tem tido essa preocupação, né, de atender a população nesse sentido e de renovar suas forças, mas não renovar simplesmente o novo pelo novo, mas o novo com esse respaldo. Aqui em Coxim, o PT de Coxim está fazendo o seu movimento, está fazendo a sua avaliação, e dentro do PT a gente tem uma regra muito clara em que as lideranças do Estado a gente pode tentar influenciar, mas a decisão é local. Então cada município tem a sua decisão. A gente pode vir aqui questionar, debater, provocar, sugerir, mas a decisão é do PT local, né? E acho que o Abílio pode até falar um pouco mais sobre isso, mas no que a gente ouviu aqui ontem, há uma disposição do partido de não ter um candidato, uma candidatura majoritária, mas estão focando numa chapa para ter vereadores aqui em Coxim. Então, ontem conversei com vários pré-candidatos e pré-candidatas aqui de Coxim, né, do PT, e há uma animação muito grande, né? Eu senti ontem assim uma alegria muito grande, e isso, para nós do PT, a alegria faz parte também desse processo. Então a gente está saio daqui bastante feliz com o que eu vi aqui ontem. Muito bem, daqui a pouquinho a gente fala com o vereador Abílio. Eu preciso fazer um intervalo agora, 7h34. É rapidinho, a gente já continua daqui a pouquinho.